Opa, boa tarde, boa noite, meu amigo. Tá começando o seu programa Esporte Mais, aqui no canal 527 da NET. Muito obrigado sempre pelo seu carinho, pela sua audiência aqui com a gente. Nosso encontro sempre para falar de esporte. Olha, o meio de semana onde as equipes do ABC estão tranquilas mais ou menos, né? Trabalhando bastante no que diz respeito aos bastidores para as rodadas do final de semana. Vamos falar sobre Libertadores da América nesta quarta-feira. Tem muita coisa boa para você. E ao meu lado, Roberto Gozzi. Boa noite, Roberto. Uma rodada de quarta-feira que tem São Paulo no Morumbi. E, aliás, eu até falava isso com outros amigos hoje. O torcedor do São Paulo se identifica demais com a Libertadores. Não tenho dúvida nenhuma que hoje teremos casa cheia no Morumbi, Roberto. Boa noite. Boa noite, Luciano. A gente vem de uma rodada, um começo de rodada muito bom de Libertadores para os clubes paulistas. Vitória do Santos, vitória excelente do Palmeiras. E hoje é a vez do tricolor paulista jogando em casa, vendo uma derrota complicada fora de casa, agora joga sobre seus domínios com uma equipe muito tradicional também na Libertadores. A LDU costuma dar muito trabalho jogando em casa e também aqui no Brasil, não só para o São Paulo, mas para algumas equipes do futebol nacional em questão de Libertadores. É um jogo difícil, não pensa o torcedor de São Paulo que vai ter moleza hoje contra a LDU. A LDU que venceu na primeira rodada a equipe do River Plate, então vem pra cá, se conseguir um empate tá tudo certo, mas é uma equipe que se demole, o São Paulo perde jogando em casa e se perder a segunda, Luciano. Nesse começo de rodada, nesse começo de fase de grupos, é uma torcida que está acostumada com Libertadores, mas também é uma torcida muito chata, uma torcida que pega no pé. E se o São Paulo não vencer hoje, não tiver qualquer outro resultado que seja vitória, vai complicar e muito o trabalho, a vida do Fernando Diniz no Morumbi. Aliás, torcedor do São Paulo que vai cobrar... O Fernando Diniz, na verdade, não sei se é essa a impressão que você tem. Eu comento isso quase que diariamente. É impressionante como ele não tem a confiança do torcedor. Mesmo quando o São Paulo vence, volta e meia alguém fala o pessoal está entendendo a fórmula dele. Não é entender, não é possível que seja algo tão complicado, né? Futebol 11 contra 11. E a gente vê o São Paulo jogar, não é tão diferente de todas as equipes, que dá uma impressão que ele pede uma coisa impossível, porque ele quer jogar um pouco mais ofensivo, ele quer que o pessoal da defesa saia tocando com um pouco mais de qualidade. Acho que todo técnico quer isso, né? Alguns tentam um pouco mais, outros tentam um pouco menos, mas a fórmula do Fernando Diniz, você entende que é tão complicada assim para que muitos jogadores não entendam? O Fernando Diniz mudou um pouquinho, né, a filosofia de trabalho dele. O pessoal estava acostumado com o Fernando Diniz, aquele Audax, aquele time que tinha o Tietê, tinha uma galera muito legal, que era um time, comparando assim, friamente com o Barcelona do Guardiola, né? Um time de toque de bola. É um time que não dava chutão. Ele ficou muito marcado, embora não tenha conquistado o título, por esse trabalho. Aí foi para o Atlético Paranaense, Fluminense. Ele tentou colocar esse tipo de filosofia em campo, não deu muito certo. Embora ele tenha montado uma base muito legal do Atlético Paranaense, que depois, com o Thiago Nunes, foi para frente e deu certo e tudo mais. No Fluminense já não deu resultado. O Fernando Diniz chegou no São Paulo, ele mudou um pouquinho. Ele não tem essa filosofia de toque de bola tão rápido, de não ter chutão, porque ele sabe que esse trabalho ele precisa de ter paciência para ser implantado. E no São Paulo ele não teria essa paciência nem com o torcedor, que é o que vem acontecendo, e muito menos com a diretoria. Então ele tem sim um futebol ofensivo, mas ele se defende muito bem. O trabalho dele não é muito difícil de ser entendido, Luciano, nosso telespectador, pelos jogadores. Tanto que ele tem ali os titulares dele, ele vem mudando uma peça ou outra conforme lesão, conforme convocação para a seleção. Parece que encontrou um lugar legal para o Alexandre Pato jogar, vem jogando bem. Colocou o Antony como vinha jogando, vinha dando resultado. Daniel Alves ali de segundo volante, que também vem dando certo, dando oportunidade para os meninos. O Igor Gomes vem jogando no meio campo. Não é algo difícil de entender, é algo de encaixar o time. A questão de deixar o Fernando Diniz trabalhar, de deixar ele amadurecer esse trabalho, que vai dar resultado. São Paulo vai ser campeão ou não, é outra história, mas que vem dando certo, vem dando certo. Tropeços são comuns, principalmente num campeonato paulista muito forte como o estadual aqui de São Paulo, Libertadores jogando fora de casa na altitude, então não tem questão de deixar que tá tudo errado, de criticar o trabalho do Fernando Diniz. É ter paciência,
é deixar ele trabalhar, pelo menos terminar essa temporada, para depois a gente fazer uma avaliação. Tem que deixar o homem trabalhar. Deixar o homem trabalhar. Fernando Diniz, que foi um dos melhores jogadores de futsal da história do futsal brasileiro. Jogava muita bola, mas muita. Talvez o pessoal lembre do Fernando Diniz enquanto jogador de futebol profissional, passou por algumas equipes. Não foi brilhante, mas teve uma carreira até em grandes equipes. Agora, no futsal, sem dúvida nenhuma, conversando com algumas pessoas, todos são quase que unânimes de dizer que foi um dos maiores jogadores da história do futsal do Brasil. Jogava muita bola o Fernando Diniz. E eu tenho também, na minha visão, em relação à sua estratégia, que nada mais é do que a camisa do Audax, né? Lógico que o Roberto falou, o Barcelona, talvez a ideia, mas uma coisa é você jogar no Audax, porque aí você acha que, pô, bacana, toca a bola ali, aí toma gol, não, tudo bem, não tem problema. Agora, em time grande, nenhum deu certo, e não existe essa coisa, porque a cobrança é muito grande em relação a sair jogando, a goleiro sair tocando. Aliás, nesse momento está jogando Atlético de Madrid e Liverpool, tá o empate em 2-2. O jogo foi para a prorrogação, né? Foi 1-0 no tempo normal para a equipe do Liverpool, e agora está 1-1 ali, 2-2 na contagem geral. E o goleiro reserva, que é o reserva do Alisson, porque o Alisson está fora, foi querer sair agora há poucos instantes com o pé, jogando bonitão, ao invés de dar aquela tradicional bicuda que a gente lembra dos velhos tempos, jogava para o goleiro, bomba na bola. Não, foi querer sair tocando, tomou o gol de empate lá. Então, ou se treina muito, ou eu vejo que time grande dificilmente vai vingar essa coisa de sair tocando, porque realmente o problema e a cobrança interna é muito, muito, muito grande. E não é de fora de torcida, não. O problema maior é conselheiro, é diretor, é a própria nata do clube, que às vezes, por conta de um diretor, por conta de uma escolha, de um treinador, o pessoal acaba cornetando. Isso acontece em todas as equipes de futebol, só que nas grandes equipes isso ferve muito mais. É pressão para presidente, é pressão para os gestores, né, que encabeçam o futebol, diretor, gerente e tal. É muito difícil isso. Agora, ainda não consegui ver tudo isso no Fernando Diniz. Acho muito mais lobby, porque aquele time do Audax era bacana, tal, chegou, mas tantos times chegaram, tantos times do interior chegaram, São José, Paulista de Jundiaí, São Caetano, Santo André, tanta gente chegou em finais até de Campeonato Paulista, que eu não consigo ver tudo isso nesse futebol específico do Fernando Diniz. Mas, de qualquer maneira, vamos acreditar. E hoje, contra a equipe da LDU, no Morumbi, com casa cheia, torcedor apoiando, eu acho que mesmo diante de uma derrota na estreia, o São Paulo é favorito para conseguir os primeiros 3 pontos. O torcedor deve empurrar, mas também vou na sua. Se caso ocorra um segundo tropeço, que não é o fim da Libertadores, também para o torcedor ter essa consciência. São 6 jogos nessa primeira fase, complica, mas não é o fim da Libertadores caso ocorra um tropeço hoje contra a LDU. Agora, que a pressão para cima do Fernando Diniz vai ficar insuportável, e além de tudo, ainda você tem um clássico no sábado, o jogo do São Paulo contra o Santos. Então, quer dizer, é uma semana que pode ser maravilhosa, com uma vitória hoje, uma vitória no clássico, mas pode ser talvez até a última para o Fernando Diniz, né? Não, com certeza, Luciano, você falou essa questão do futsal, talvez tá aí o segredo, né, dele gostar tanto do toque de bola, porque no futsal toque toda hora. A gente teve um boom, né, dessa questão de goleiro sair jogando com os pés, todo mundo estava crucificando os goleiros que não faziam isso e tudo mais. A gente teve o Rogério Ceni há um tempo atrás, que fazia isso muito bem, mas era uma qualidade dele de bater na bola, de ter esse talento, não era uma pressão, ele fazia isso com certa naturalidade. E aí depois a gente teve na Alemanha o Neuer também, que fazia isso muito bem. E começou uma pressão que os clubes queriam que todos os goleiros saíssem jogando muito bem com os pés. A gente tem excelentes goleiros no Brasil que não têm essa qualidade, mas não deixam de ser grandes goleiros. O Cássio mesmo é um deles no Corinthians. A gente vê quando ele tenta, recentemente, ele fez uma caquinha, né? Tentou sair jogando ali com os pés e fez uma caquinha. Então a gente não tem que cobrar isso dos goleiros. O goleiro tem que defender. É claro que se ele puder ajudar o seu zagueiro, dar um passe melhor, um chute melhor, é claro que ele vai ajudar, mas a gente tem que parar com essa história
de querer cobrar que o goleiro tenha qualidade de um jogador de linha. Ele tem que fazer o dele. A gente ganhou Copa do Mundo com o Marcão, que saindo com os pés era um desastre. Mas o cara defendendo era um craque, tanto que ele salvou a gente em muitos jogos na Copa do Mundo, conquistou a Libertadores com o Palmeiras, muitos títulos com a camisa do Verdão. Então a gente tem que separar isso aí, tanto que deu uma diminuída, hoje já não se cobra tanto isso aí. O goleiro jogando muito bem com as mãos, que é o que importa, que é o que tá valendo. Em relação ao próprio Fernando Diniz, ele tem mudado sim essa filosofia dele, ele não cobra tanto do Volpi essa questão do chutão, até porque o Volpi não tem tanta qualidade assim, é um bom goleiro defendendo com as mãos, mas com os pés nem tanto. Jogo difícil, Luciano, jogo de muita pressão. O LDU é um time tradicionalíssimo da Libertadores da América, mas como você disse, jogando em casa, o São Paulo é sim favorito, é tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, um time que tem que se impor, é um time que tem estrelas do futebol nacional, até mundial, como o Daniel Alves, o Pato, que já brilhou na Europa, hoje volta a viver uma boa fase com a camisa do São Paulo, o próprio Volpi, que jogou no México, a gente tem alguns outros bons jogadores. São Paulo tem que se impor, tem que fazer valer a camisa, tem que fazer valer a competição Libertadores, tem que ir para cima da LDU. Legal, e você falou de Marcão, deu a deixa para falarmos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Aliás, só um detalhe do Marcão, né? Muita gente fala do Marcão de sair com o pé e fica na memória daquele 7-2, aquela derrota do Palmeiras diante do Vitória, que ele foi sair para chutar e acabou furando. Mas o Marcos, ele era muito bom com o pé para dar chutão. Sim. Eu lembro que ele sempre brincava, assim, que ele via o Rogério Ceni, eles são contemporâneos, né, e batendo, e ele sempre falava assim, rapaz, como que o cara consegue chutar daquele jeito? Era muito engraçado, porque eu trabalhava com ele, eu era numa emissora de rádio, eu era setorista do Palmeiras, e ele falava assim, eu sou bom de chutão, e realmente ele treinava, isso que é uma coisa que é interessante, ele treinava muito aqueles recuos ali, que a bola vem às vezes quicando, né, você sabe que o gramado nem sempre está tão correto, talvez agora um pouco melhor, mas e chutava, então assim, dificilmente ele errava. É que aquele lance especificamente, e como o Marcos mesmo disse, ele foi com mais raiva para a bola, ele foi mais para agredir a bola, porque o time já estava perdendo, acho que 5 já. Já tava perdendo. E aí, então assim, ele até conversei com ele depois do jogo, ele falou assim, ó, tá totalmente fora de mim, assim, mas com o pé ele era o zagueirão, né? Aquele goleiro raiz, né? Que era suficiente, né, Luciano? Aquele chutão para tirar, não tem que lançar para o atacante. É claro que se puder fazer isso, legal, mas o goleiro não tem que ter essa obrigação, não. Palmeiras ontem venceu 3-1 a equipe do Guarani do Paraguai, a equipe que eliminou o time do Corinthians na fase pré-Libertadores. E o Palmeiras mostrou para a equipe do Corinthians exatamente o que teria que ser feito. Sabe o que o Palmeiras fez? Enfiou 3-1. Resultado lá no Paraguai no primeiro jogo. No segundo, foi 2-1 para o Corinthians. O Corinthians precisava de 3-1, estaria talvez na Libertadores. E ontem o Verdão, com 3 gols de Luiz Adriano, conseguiu esse importante resultado. A gente vai falar bastante sobre esse jogo, mas vamos sair para um rápido intervalo aqui no nosso Esporte Mais. E daqui a pouco eu e o Roberto vamos falar um pouco mais sobre a vitória do Palmeiras, 3-1. Palmeiras que segue 100% na Libertadores da América. Legal, voltando, o programa Esporte Mais, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Hoje, quarta-feira, lembrando, né, na próxima segunda, você, torcedor do Palmeiras, tem Verdão na TV, a partir das 20h30. Eu, Lucas Moraes e vários convidados, também a Gabi Molina, trazendo as informações para vocês. E como a gente falou do Palmeiras no primeiro bloco, vamos falar um pouco mais sobre o Verdão, mas antes quero colocar um amigo na roda aqui, ele que conhece tudo e mais um pouquinho de futebol, acompanha o futebol há muitos anos, hoje é presidente da Federação Paulista de Beach Soccer, também faz parte aí da direção da Paulista Cup, uma competição que revela tantos e tantos garotos aí, um trabalho muito sério que é feito por todo o estado de São Paulo, principalmente com esse olhar na base
e tem muita relação com as equipes aqui da região do ABC, que todas elas estão participando. Está aqui com a gente hoje o Jorge Lizardo. Boa noite, Jorginho. Obrigado pela presença aqui para bater um papo, falar um pouquinho de futebol, falar um pouquinho de esporte aqui no nosso programa Esporte Mais. Boa noite, eu agradeço o convite, mais uma vez aí, ao Luciano, um grande amigo. É um prazer estar com vocês para bater um papo, falar um pouquinho de categoria de base, futebol de praia, e estamos aí abertos a todos os diálogos e falar um pouquinho das equipes do ABC, de tudo que faz parte do futebol. Legal. Ô Roberto, vamos falar do Palmeiras, aproveitar até a presença aqui do Jorge para debater com a gente, afinal de contas, ontem São Paulo parou, né? As imediações ali do Allianz Parque, eu ia falar Palestra Itália, quase me traindo aqui. Mas, enfim, cheio, uma movimentação muito grande. O público lá dentro não foi aquele esperado, né, de 35, quase 40 mil pessoas. Mas a animação foi muito grande e dentro de campo, Luiz Adriano mostra que quem é bem tratado em casa vai bem pro jogo, hein? 3 gols dele, hein, Roberto? Correspondeu o Luiz Adriano, que vinha sendo um pouco criticado, um pouco cobrado, né? Pelo nome que tem, pela a questão da carência de gols. Ontem, com uma equipe um pouco fragilizada, que é a equipe do Guarani, o Palmeiras fez sua lição de casa, já vinha de uma vitória muito importante contra o Tigres lá na Argentina. O pessoal vai falar, mas 2 equipes fracas, mas são as equipes que estão no grupo do Palmeiras, e o Palmeiras está fazendo sua lição de casa. Venceu o Tigres fora de casa, agora venceu o Guarani, uma equipe que eliminou o Corinthians, né, da fase de grupos da Libertadores. Não é qualquer equipe, uma equipe que se impôs contra o Corinthians, e o Palmeiras, se não ficasse esperto, teria trabalho, mas se impôs. Luiz Adriano brilhou, um show do camisa 9 do Palmeiras, que conquistou mais 3 pontos. Palmeiras muito próximo já de uma classificação para a fase de mata-mata, tem mais um jogo importante para terminar essa primeira fase da fase de grupos, mas o Palmeiras deve terminar como líder do seu grupo. Luciano, são times que não vão dar trabalho para o Palmeiras nessa primeira fase. Nos últimos anos vem sendo assim, né? O Palmeiras se classifica geralmente como líder de seu grupo, até líder geral da fase de grupos da Libertadores, vem tendo um pouquinho de complicação nas fases finais, quartas de final, semifinal da Libertadores, eliminados por equipes tradicionais. Luxemburgo vem fazendo um excelente trabalho, um trabalho silencioso. Luxemburgo mais tranquilo, não está espalhafatoso, não está querendo aparecer mais na mídia do que o futebol vem aparecendo em campo. Então eu estou gostando muito desse Palmeiras, é um dos favoritos para conquistar a competição, a Libertadores de 2020. Deixa eu mandar um abraço aí para 2 jornalistas que estão acompanhando aqui a programação da TV Mais, canal 527. Professor Ayrton Marques, grande Ayrton Marques também, o nosso Renê Rodrigues, lá de São Paulo, acompanhando através da internet. Obrigado sempre pelo carinho aí, obrigado pela audiência. Jorge, acompanha um pouquinho também futebol profissional, não tem como se desligar, né? Tá lá com a garotada na base, tem que estar sempre ligado no principal, né? Ah, não tem como, né? A gente tem que estar acompanhando para poder, até mesmo que é uma transição, né, da base para o profissional, né? Então a gente acompanha um pouquinho, claro, muito mais a base, mas está sempre ligado no profissional. E eu queria que você falasse sobre o cenário do beach soccer no estado de São Paulo, né? Porque quando fala em beach soccer, o pessoal pensa que é só na praia, e eu sei que você organiza eventos aí, né? Afinal de contas, é o futebol de areia. Então essa areia pode ser feita em qualquer local. Então fala um pouquinho sobre a situação de hoje, o histórico hoje da federação. Não, hoje a federação vem fazendo um trabalho de muita crescente, né? Tivemos agora no começo do ano um campeonato sub-17 na cidade de Itanhaém, foi bem importante, sempre visando a base, né? Na sequência tivemos um circuito paulista, que foi na cidade de Santos, classificando os 2 melhores para o campeonato paulista, que foi na sequência também, no mês de fevereiro, na qual tivemos grandes problemas, né, por causa de forte chuva no litoral, até mesmo isso que acabou acontecendo. Então foi um mês muito difícil referente a futebol de praia, né, sol, e só foi chuva, mas acabou dando tudo certo no campeonato. O final do Campeonato Paulista, infelizmente, não aconteceu. A gente teve um problema lá que a maré subiu e não teve condições de fazer a final, a grande final, infelizmente. Isso foi a maior perda para nós, né, como organizador de eventos, campeonatos. Mas, em conversa com as 2 equipes, não conseguimos achar mais uma data, que era uma arena montada e tinha
prazo para ser desmontada, tivemos que dividir o título paulista entre o Tabuão, entre o Taubaté e o Corinthians, que eram os dois finalistas do Campeonato Paulista. Na sequência, tivemos um desafio dos campeões, na qual foi Brasil e Portugal, que foi bem emocionante mesmo, os dois maiores campeões do mundo, né, de beach soccer, que fez com que a modalidade também tivesse uma visibilidade maior. Então a gente está crescendo bastante. Agora, para o mês que vem, nós vamos ter a Taça São Paulo, que vai ser disputada na Arena da Lapa, lá no Pelezão. Então convido a todos para, se quiserem acompanhar, participar, entrar nas nossas redes sociais, que é federaçãodebeachsoccer.com.br. Estamos à disposição. E convidar todo o público. Já me apresentei ali, viu? Só para te falar. Boa, ali boa. no Pelezão já fiz apresentações ali Fazendo o quê? daquela quadra de futebol de areia. Narrando? Não, batendo uma bolinha. Aliás, assim? ó, você poderia já pensar também no jogo de apresentação para a imprensa, entendeu? Porque foi num jogo desse aí, só de jornalistas. Fez Deixou gol? lá, deixou. Não, eu jogo de goleiro, né? Então eu evito o gol. Jorginho, cara, a gente tem o beach soccer como um produto final chegando pro brasileiro. A questão da seleção brasileira, quando a seleção brasileira está em campo, é um dos principais do mundo, é muito famoso. Mas como que funciona na prática? Como que se descobre um moleque que gosta de jogar beach soccer? A gente tem, o Brasil é imenso, cara. A gente tem norte, nordeste, todas as regiões do Brasil. Tem muitos lugares que não tem praia e acaba dificultando, embora seja praticado, como o Luciano falou, em qualquer lugar que tem areia, regiões que não tem praia, tem um pouco mais de dificuldade. Mas como que são descobertos esses talentos pro futebol de areia no cenário estadual e nacional? Então, o que acontece? Hoje a confederação está fazendo um trabalho até importante, tá? Ele está levando o próprio técnico da seleção brasileira em cada estado a acompanhar os campeonatos regionais. Para quê? Para realmente descobrir novos talentos, né? Que está carente. Hoje o meu trabalho pela Federação Paulista é o quê? É esse fomento mesmo, colocar a molecada para jogar, não só nas praias, como na capital nós temos também arenas. Temos aqui, como eu falei, no Pelezão, na Guarapiranga, na Moca, a gente tem algumas arenas que praticam o beach soccer e toda a parte litorânea, né? E hoje nós não temos um atleta paulista na seleção brasileira, coisa que a gente está caminhando. Temos alguns atletas se destacando, como o Jonathan do Corinthians, um excelente jogador. O professor Gilberto, técnico da seleção, esteve em Santos acompanhando e quem sabe aí surge uma convocação aí de um paulista aí para a seleção. Isso é importante, porque, por exemplo, aqui no Grande ABC a gente não tem praia, temos algumas arenas. Como que tá pro cenário daqui pro beach soccer? Então, aqui no ABC, se eu não me engano, temos uma arena na universidade aqui de Mauá. ABC, em Mauá a gente tem uma, que é do tamanho oficial, né? Somente essa que a gente está habilitada a ter a prática do beach soccer, né? Isso dificulta muito a descoberta de talentos por aqui, né? Não, com certeza, é mais difícil, né? É mais complicado. Então até peço aí, às vezes até tem algumas escondidas em alguns clubes e a gente até desconhece. Se tiver, quem está em contato com a gente, para a gente poder fazer um trabalho mesmo de fomento da modalidade aqui no ABC. E conta como é que você chegou no beach soccer, né? Porque é uma modalidade diferente, né? Uma modalidade que o terreno é bem complicado, o cenário é muito complicado. Conta um pouquinho dessa sua história de chegada no beach soccer. Passar rapidinho, cara. Na verdade eu vim do futebol, né? Futebol de campo. Trabalhei mais de 10 anos na Associação Paulista de Futebol, vinha crescente. E aí chegou uma hora que eu falei, poxa, a gente tem que mudar um pouco, né? E eu vi que o beach soccer naquela época tinha caído, tinha dado uma baixa em todo o Brasil, não só em São Paulo. E foi aí que eu fiz? Poxa, por que não fundar uma federação? Aí eu fundei a Federação de Beach Soccer com os amigos, apresentei os projetos, tem essa ideia assim, assim, assado, fui juntando cada pessoa de cada departamento, marketing, direito, enfim, publicidade, tudo, fui juntando as peças, apresentei o projeto, a galera abraçou e nós fundamos a Federação de Beach Soccer. Desde daí, a gente vem caminhando, trabalho de formiguinha, fazendo acontecer, não temos nenhum auxílio, né? É difícil fazer esporte, ainda mais no Brasil.
então é complicado. Então a gente pôs com a cara e a coragem mesmo, veio fazendo, sempre visando o quê? Categoria de base. Talvez às vezes a gente não é muito visto porque a gente não vê o alto rendimento. Acho que primeiro tem que fazer a base para depois crescer. Então foi mais ou menos nessa pegada aí que a gente chegou. Antes de vocês, como que funcionava o cenário estadual aqui em São Paulo para o beach soccer? Era cada time por si, meio que abandonado? Não. Então, o beach soccer começou de cima para baixo, né? E aí, no auge, de 94, quando surgiu Romário, Zico, os grandes, era um espetáculo, foi criado, na verdade, não um esporte, um evento. E daí sim veio a virar um esporte. E em São Paulo teve uma federação muito forte, no passado, nessa época também existia uma federação paulista, na qual, quando eu descobri, já estava caída e essa federação já não atuava mais, estava inativa. Foi daí a oportunidade de criar uma nova. E aí a gente está aqui, somos filiados à Confederação de Beach Soccer, nossa federação está abaixo da CBF, Confederação de Beach Soccer, Federação Paulista, o nosso campeão paulista tem vaga para o brasileiro, e assim sucessivamente, Libertadores e até Mundial. Então o Beach Soccer é uma ferramenta aí dos atletas, onde muitos às vezes perdem aquele sonho de ser jogador de futebol de campo, e no Beach Soccer ainda tem essa oportunidade. Tem muito jogador jogando na Europa, ganhando bem, jogando Beach Soccer. Então é uma válvula de escape aí, sem contar que é um esporte lúdico, barato, você joga descalço, você joga sem camisa. Então é isso que a gente tenta pregar na garotada aí. É um esporte sem dúvida nenhuma, talvez não tão, que não tem essa história de organização ao longo dos últimos anos, mas ele tem um histórico de prática já há muitos anos, né? Afinal de contas, quem nunca bateu uma bolinha na praia, né? Lógico que a coisa é muito mais ampla, com regras, com todo um formato, mas é algo absolutamente natural para muita gente. As pessoas acabam associando, né? Sempre grandes praias com estrutura, que montavam ali aqueles campos, mas não tinha esse olhar profissional. E eu já tive com o Jorge, primeiro a passagem dele na Associação Paulista de Futebol, eu pude presenciar isso principalmente no início dos anos 2000, e lembro muito bem, né, o comprometimento, a expertise no que diz respeito à gestão esportiva, e isso acabou dando aquela floreada e cresceu muito mais a partir do momento que você assumiu a Federação Paulista. Hoje a boa relação com a Federação Paulista de Futebol, isso é muito importante também, porque é um carimbo, né, de competência, né, que você pode dar uma evolução ao esporte, inclusive para outros negócios, não, Jorge? Sem dúvida, eles vêm chancelando, nos ajudando, tudo que tiver dentro para eles, né, no acordo geral, enfim, né, mas vem nos apoiando bastante, que o ideal é que a Federação Paulista de Futebol, no caso, também seja uma coisa só, né, que tudo é futebol. Então, isso agrega, porque é difícil você pegar os clubes de camisa para estarem jogando. Hoje a gente sabe, o feminino é muito difícil para a prática, já cresceu demais, até por uma imposição talvez de cima para baixo. Então, com o apoio da Federação Paulista de Futebol, a gente tende a crescer também e forçar as equipes a entrarem nos campeonatos. Legal. Ô, Roberto, eu sei que você tem uma dica muito bacana para passar para essa galera aí, o pessoal que quiser se divertir. Vamos nessa. Final de semana chegando, previsão para sol. Você que quer se divertir muito, praticar um esporte novo, um esporte um pouquinho diferente, você precisa ir para São Roque e conhecer o Ski Mountain Park. Boa noite a todos vocês que estão assistindo o Esporte Mais. Olha, hoje eu estou num lugar muito bacana, gente. Esse lugar tem 360 mil metros quadrados. 21 anos de existência. Olha, tem muitas atrações legais para você vir com toda a família. É o Ski Mountain Park e o Miguel vai contar um pouco mais pra gente, né, Miguel? Vou sim, me acompanhe nesta. Olha que legal, escorregador 360 metros, teleférico, arco e flecha, pêntigo, patinação,
torre de escalada, circuitos de árvores, playground e outras brincadeiras também esperando vocês. Gente, é tudo muito legal. E olha só, tem uma parte de gastronomia completa, onde tem um restaurante de muita qualidade, né, Miguel? Temos sim, temos restaurante de muita qualidade, gastronomia completíssima, passaportes adultos, passaporte kids e bilheterias avulsas também. É isso aí. Não esquecendo do super esqui, né? Porque quem tem medo de esquiar aqui é o melhor lugar para aprender, né? É o nosso carro-chefe, pessoal, esqui, isso mesmo. Esqui e snowboarder, saiam da casa, venham conhecer. É isso aí, vem conhecer. É com vocês. Valeu, diversão e emoção garantidos no Ski Mountain Park. Você que tem uma viagem para fora do Brasil, você que pretende esquiar, não perca seu precioso tempo de viagem. Vai até São Roque, pertinho aqui do Grande ABC, procura o Miguel, toda a equipe aprende a esquiar e chega mandando ver, chega craque no esqui para sua viagem. Legal, valeu, fica a dica. Legal, tá aí a dica boa do Roberto Gozzi e eu quero conversar com o nosso convidado agora, o Jorge Lizardo, sobre a base, né? Como é que você está vendo a base, porque você faz parte do Paulista Cup. O que é o Paulista Cup, você que está em casa? Você que gosta de futebol, com certeza sabe do que eu estou falando. Trata-se de uma competição da base de São Paulo, a partir ali desde os pequenininhos, se eu não me engano vai até o sub-15 ou sub-17? Até o sub-20. Até o sub-20, né? E, enfim, é um verdadeiro campeonato paulista. E é muito bacana porque não entra em atrito com a Federação Paulista, muito pelo contrário. Tem uma relação ali de combinar horários para que não tenha problema, datas, enfim. É mais uma oportunidade para que as equipes possam movimentar a sua criançada e dar atividade a essa criançada bacana. Paulista Cup é uma realidade, eu lembro que começou com um sonho, mas hoje, e até com todo respeito a tudo que existe em outras competições, além da Federação Paulista, é a competição mais sólida do estado, sem dúvida nenhuma, né, Jorge? Não, eu sou suspeito a falar, mas com certeza Hoje, após a Federação Paulista de Futebol, a Paulista Cup, como você bem disse, era um sonho e hoje é uma realidade, né? Nós já temos até categorias, por exemplo, existe a Paulista Cup de clubes, que são clubes filiados à Federação Paulista, só joga clube filiado à Federação Paulista, eles entram com o quê? Com os anos pares, tá? Que seria uma preparação para o Campeonato Paulista do ano seguinte. Então visa desde o sub-10, 12, 14, 16, 18, enfim, a gente fazia. E o ano passado nós lançamos a Paulistinha, tá? O que seria a Paulistinha? Seria um campeonato tão bem organizado quanto a Paulista Cup de Clube, mas para quê? Para projetos, escolinha, entidades. Então a gente oportunizar essa garotada de disputar um campeonato bem organizado, com um preço acessível e com um trampolim para esses clubes virem e pegar esses atletas, né? Porque tem poucas oportunidades, né? Então a Paulista Cup veio para oportunizar e fomentar a categoria de base no estado de São Paulo. E aí, se tratando de ABC, as equipes da região, muitas participam da competição, né? Não tenho dúvida, começamos já esse ano um sub-15, 17. Hoje participa Água Santa, São Caetano, o Santo André participa, quem mais? Santa Maria. Santa Maria joga. Temos numa média de umas 7 equipes, tudo do ABC, que participam do nosso campeonato. Legal, aliás, meu filho já teve o prazer de jogar uma vez. E é bacana, é competitivo, tá? Um evento muito legal. Tem essa relação com as camisas, com as equipes, né, de camisa, mas com as equipes também menores, que possuem estruturas, clubes poliesportivos que não possuem torcida, tudo isso, mas que tem através do Paulista Cup. Como é que o pessoal pode saber para participar? Tem uma forma, um site e tal? Fala um pouquinho pra gente. Tem sim, Luciano. Quem quiser participar, inclusive as inscrições estão abertas ainda para a Paulistinha, tá? Paulista Cup de base, as inscrições estão abertas desde as categorias sub-8 até a sub-20. É só entrar na paulistacup.com.br, rede social, Instagram, @paulistacup de base ou @paulistacup de clubes. Tem todas as informações, procurem a gente que ainda dá tempo de disputar um ótimo campeonato. Tem algum jogador que você lembra que participou dessa competição e hoje está se destacando no futebol nacional, foi para fora do país, ou se tornou profissional mesmo em algum outro time?
Tem o meu... Fui pro São Paulo agora, me fugiu o nome. Não sei se era o Ranieri. Que jogou a nossa copinha. Esse é um que se destacou mesmo e foi para fora, né? Para fora. O Fabrício que jogava no clube do Lausanne Paulista e chegou aí para a Alemanha. Cara. Teve uma passagem direta. Então foi bem legal. Isso é gratificante. Mas além da gente levar esse garoto para uma equipe, algum clube profissional, a gente quer o quê? Formar um cidadão. Então a gente leva muito por esse lado, ainda mais a base, né? Que a gente sabe que é poucos que se tornam jogadores de futebol. Eu vi que tem uma preocupação muito grande quanto à parte de respeito, a parte de educação, a parte de princípios, enfim. E há ali algumas punições para que determinadas atitudes não fiquem impunes e muito mais do que isso, não sirvam, né, de exemplo, que as pessoas fiquem distantes de qualquer ato irregular, ato de ofensa contra árbitro, contra adversário. Isso é muito importante, até porque a gente está falando de princípios dessa criançada. Agora, quando a gente fala de futebol, muitos falam assim, porque a base, a formação, diretamente nessa área, diretamente lidando com as crianças, como é que você tem visto esse nível do que vai vir, né? Porque é a pergunta do Roberto, né? Inevitavelmente esses garotos um dia irão chegar, lógico que há um filtro muito cruel nesse meio do caminho, onde poucos irão passar, mas aqueles que vão chegar lá em cima, como é que você acha que eles estão chegando? É uma safra diferente ou a gente segue, como o pessoal gosta de dizer, brotando craques a todo instante? Eu acho que realmente é diferente. Tá chegando um pessoal bom, sim, sem dúvida nenhuma. O Brasil é um celeiro, é indiscutível falar. Muita gente boa, mas o que estraga a galera, a molecada, é quem vem apoiando, né? Muitas vezes pais, empresários, isso acaba prejudicando um pouco e... Na base tem muito empresário? Já na base, ainda mais em clubes. Então isso complica um pouquinho, você vê atleta de 15 anos chegando naquela marra toda tal. E isso é ruim, né? Porque aí chega, e hoje eles não pensam mais como antigamente, eu quero jogar no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, no Santos. Não, eles já pensam em ir para fora. Eles já querem pular a etapa. E aí isso a gente precisa resgatar. Eu acho que quem aí cuida do futebol profissional, os CEOs da vida, a gente precisa olhar para esse lado, se tentar segurar. A gente sabe que é muito difícil, né? A parte financeira e tudo mais, mas teria que ficar, ou até mesmo uma lei, se for o caso, segurar os nossos atletas aqui, passarem por isso, porque tá complicado, tá bem difícil. E que você falou, né? Antigamente o garoto tinha um sonho, vestir a camisa do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, queria passar o resto da vida jogando ali, não por ser somente o time do coração, às vezes jogava num rival, mas porque era o que ele crescia, era o que ele via, os jogadores dali indo para a seleção brasileira, e hoje, infelizmente, já não tem mais esse desejo. Quais jogadores a gente vê, né, fazendo carreira aqui no Brasil, até porque se ele for bom, se ele se destacar, ele vai mesmo para fora do país. Nessas competições, é muito comum você ver os pais, os empresários dando palpite ali durante os jogos, querendo interferir de alguma forma? Sem dúvida. É bem normal, mais normal do que você imagina. É natural. Empresário, teve caso, até uma história engraçada, ia contar aí no passado. Eu lembro, vocês lembram do Jean? Do Santos? Sim. É isso? Sim. Pois é. Todos esses jogadores, Neymar, Bentinho, eu fiz jogo. Não sou tão velho assim, mas eu fiz. Eles com 12 anos de idade, eu peguei eles. E aí um jogo era Santos e Juventus, lá no clube. Beleza, o Jean foi jogar, acho que ele era sub-12 na época, se não me engano. Aí tava quem? Tava o empresário dele junto, assessor. Rapaz, o assessor queria ficar dentro do campo, num lugar bem perto da linha de fundo, que o Jean ele era um baita batedor de falta, né? Bola parada era com ele. E o assessor queria ficar lá, perto da linha de fundo, que era o melhor ângulo para quê? Para pegar ele, fazer o vídeo, bater falta, enfim, dentro do campo, você entendeu? Então, isso faz o quê? Mais de 10 anos já acontecia isso. E hoje continua da mesma maneira.
é meio complicado, é muito difícil. Por isso que eu falei, precisa vir de cima, os clubes têm que se blindarem para isso diminuir, né? Que acabar é muito difícil. E de certa forma, isso estragou a carreira do Jean, né? Porque talento tinha, era considerado até mesmo nível melhor que Neymar, aquela rolo todo do pai dele não quis ficar no Santos, foi para fora do país, foi para muitos times, até voltou recentemente pro Brasil, mas se não me engano está aposentado já, muito jovem, um talento desperdiçado. Né? Sem dúvida. Essa é a prova que prejudicou ele muito, né? Eu falo sempre, né, porque meu filho joga futebol, você conhece bem, Jorginho, e ele, quando você vai acompanhar a criançada no jogo, uma coisa que me chama muita atenção, porque às vezes você ia para o campinho de futebol, então ia um garoto com a camisa do São Paulo, outro com a camisa do Corinthians, com a camisa do Palmeiras, um com a camisa da Seleção Brasileira. Hoje é impressionante como você chega em qualquer quadra, qualquer campo, e aí é assim, a camisa do Barcelona, é do Chelsea, é do Real Madrid, é do Liverpool, não tem camisa dos times do Brasil. Aí você fala, talvez seja violência. Não sei se é a violência, eu acho que é mais a falta de referência, a falta de ídolo, porque eu vejo meu filho hoje, ele pede para eu comprar uma camiseta do Atlético de Madrid, ele pede para eu comprar uma camiseta do Chelsea, do Liverpool, do Real Madrid, mas ele não tem vontade nenhuma de comprar uma camisa de um time aqui do Brasil. Aí você fala de seleção, ele tem camisa da seleção da Espanha, da seleção da Rússia, da seleção da Itália, mas ele não pede para ter a camisa das... Então, assim, essa falta de diálogo, eu acho que talvez esse seja o cenário que quando chega ali o empresário, ele vai falar pro cara, vamos para a segunda divisão da Hungria, vamos embora. O cara tá pensando mais em financeiro do que jogar futebol, né? Não, sem dúvida, né? As coisas mudaram e muito, né? E o pior, né? Você chega aqui numa segunda divisão do Campeonato Paulista, a gente sabe como que é os CTs, onde eles ficam, enfim. Aí eu falo por experiência própria. Eu tive passando ano passado, eu te contei uma vez, a gente estava na Europa, na Alemanha, fui conhecer um clube da 6ª divisão. O clube da 6ª divisão é a estrutura de primeira aqui em São Paulo. Entendeu? É onde que eles acabam indo. Não dá pra gente também julgar. Quem sabe, a maioria dos jogadores, aquele sonho, e vem sempre de base, né? É difícil, a parte financeira dos pais. Aí quando tem uma oportunidade, não dá pra julgar porque a gente não tem estrutura no Brasil para segurar eles, né? Esse é o mais difícil. E a falta de ídolo mesmo que o Luciano falou, né? Quem que é ídolo de um clube hoje? Talvez o Cássio no Corinthians, o Santos hoje do atual elenco não tem. O Palmeiras, o Dudu se encaminhando. No São Paulo hoje não tem. O Hernanes brilhou um pouquinho, mas o último ídolo talvez o Rogério Ceni, e assim vai. Nos clubes a gente não tem. O Daniel Alves hoje é o ídolo do São Paulo, mas não pelo que ele fez no São Paulo. Sem história no São Paulo. Pelo que ele fez fora e chegando no São Paulo, né? É triste, né? Perderam as referências, né? Esse é o problema. Perdeu. Roberto, Libertadores da América, o Atlético Paranaense está jogando nesse momento, está perdendo 1-0 para a equipe do Colo-Colo. E logo mais tem Maracanã, meu amigo. Tem Flamengo e Barcelona de Guayaquil. É o campeão da Libertadores jogando diante do seu torcedor. E aí, Roberto, jogo fácil ou jogo de festa? Parece que já mais de 45 mil ingressos foram vendidos. Jogo de festa não, Luciano, mas um jogo que se o Flamengo se impor fica fácil. Pelo que o Flamengo vem jogando hoje, praticamente todos os jogos do Flamengo no Maracanã, casa cheia, um time muito bom, um time que joga o fino da bola. O Flamengo vai ter alguns desfalques, mas é um time que tem elenco, que tem jogadores, não são do mesmo nível do time titular, mas são de nível parecido. O Flamengo hoje muito favorito. O Atlético Paranaense venceu um jogo contra o Peñarol jogando em casa. O Colo-Colo é um time tradicional da Libertadores. O Atlético Paranaense, quem sabe, consegue um empate. Se voltar com o empate para casa, está de bom tamanho. E falar um pouquinho do Santos também, que ontem venceu a sua segunda partida, jogando em seus domínios, assim como o Palmeiras, 100% de aproveitamento na Libertadores. É um time que também tem tudo para se classificar em primeiro lugar no grupo. E tem o São Paulo hoje também. A gente falou um pouquinho do tricolor paulista, mas deve ter um bom público no estádio do Morumbi. Então o futebol paulista, o futebol nacional, recheado nessa quarta-feira de Libertadores da América. Legal, o Santos que ontem venceu o equatoriano Delfim. Eu, particularmente, olha,
Estou há bastante tempo nesse negócio aí, nunca tinha ouvido falar nesse time. Mas parabéns aí a vitória do Santos. E é o que eu sempre digo, se está na Libertadores é porque ou ganhou ou chegou próximo de ganhar algo no seu país. E está aí participando. E amanhã tem Grenal. Mas amanhã a gente conversa um pouco mais sobre isso. No Grenal, o primeiro Grenal de Libertadores da América que vai parar o Rio Grande do Sul. Eu queria só fechar, falar uma rápida informação sobre o São Caetano, que demitiu hoje o Carlos Silva, o Carlinhos, que era o diretor de futebol. Ele que, quando saiu o presidente Irário, ficou sendo ali o braço direito do investidor Saul, em reuniões, em conversas, em grandes eventos e, de repente, de uma forma inexplicável, foi demitido. Segue aí o São Caetano com seus problemas internos inexplicáveis. E para fechar, dentre todos esses problemas, hoje o Luiz Daniel, goleiro da equipe do São Caetano, que viria na semana passada, hoje também estava marcado, mas novamente, o problema voltou a acontecer, porque semana passada ele não veio porque a esposa dele teve um problema e hoje, curiosamente, a esposa voltou a ter um outro problema e ele não pôde vir. Fica aí, né, o lamento da TV em relação à situação, infelizmente, já que ele não pôde comparecer, mas a gente agradece demais aí a todos do São Caetano pelo esforço em falar com você, torcedor do São Caetano, até porque eles não estão conversando com a imprensa. Não é o problema de conversar com a imprensa, o problema é de conversar com você, torcedor, que é o principal consumidor das equipes. Você não está falando comigo, você está falando com o torcedor. Quando você fala lá, você está divulgando a marca que te paga, a marca que te patrocina, enfim. Mas aí... Uma grande perda do Carlinhos também. Fazia bastante pela base também, conheci. Trabalhou muito, né? Com a lá da Mônica, né? Muito tempo na base. São Caetano, agora vamos embora. Está, como diz um amigo, infelizmente ali, ainda à deriva, né? Mas estamos esperando as eleições do dia 20 de abril. Estão marcadas as eleições presidenciais. Aliás, foi já registradas 2 chapas. Uma chapa que tem como presidente Altevir Agnê, inclusive esteve ontem aqui na TV+, que seria essa chapa com o apoio do presidente Nairo, do ex-presidente Nairo, e a outra chapa que teria o Simon, que também é um outro torcedor da equipe do São Caetano. Mas a gente vai falar um pouco mais nos próximos dias quanto a isso. Roberto, obrigado, até a próxima, até amanhã, com mais informações do esporte aqui no nosso Esporte Mais. Com certeza, e vamos torcer muito e conversar com o Fabrício para ter logo um representante do São Caetano aqui falando diretamente com o torcedor. Amanhã estamos de volta, vamos contar para vocês como que foi essa história, a história desse jogo entre São Paulo e LDU. Jorge, obrigado e até a próxima. Valeu, show de bola, sucesso para você. Obrigado, Luciano, obrigado, Roberto, e sucesso nesse novo programa aí. Parabéns. Valeu, grande Jorge Lizardo, aqui nosso convidado. Eu volto amanhã contando mais histórias do esporte ao lado do Roberto Gozzi e principalmente ao seu lado. Valeu, galera. Valeu, Brasil.